A ciência não para de avançar. E a prova disso é que são atualmente criados novos materiais que ainda há bem pouco tempo eram impossíveis de produzir. Estes novos materiais, os polímeros, podem ser adaptados às várias aplicações que queremos fazer, como, por exemplo, os revestimentos. Os departamentos de Química e Engenharia Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra juntaram-se para obter um produto final que tenha utilização no dia-a-dia. Neste caso, as tintas. Estes projetos surgiram porque há uma necessidade crescente de novos materiais com novas propriedades. A questão que nós hoje desenvolvemos, basicamente, é tentar constituir materiais e sintetizá-los que vão de encontro à aplicação final. Até aqui há uns anos isso era impossível do ponto de vista científico, porque as técnicas que nós tínhamos de sintetizar novos materiais não nos permitiam controlar as estruturas dos mesmos. E, portanto, nós neste momento temos a possibilidade de, pensando numa aplicação, conseguir fazer um material no laboratório especificamente para a sua função final. Se quiser ter um material que tenha alguma capacidade de condução, nós precisamos pôr nanopartículas metálicas. Para que ele funcione como um material único, tem que haver uma miscibilidade perfeita. E então nós conseguimos fazer com que, primeiro, o revestimento tenha as propriedades que nós queremos, tanto mecânica como térmica, e, por outro lado, acomode, de alguma forma, as nanopartículas metálicas que lá vão estar. O meu nome é Jorge Coelho, eu sou docente do Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Nós, estrategicamente, para o grupo, estamos mais focados nas indústrias de vestimentos, tintas, porque já temos alguma relação com algumas empresas na área e, portanto, é um tipo de aplicação que tem imensa importância, porque basicamente as tintas e os vestimentos são aplicados em imensas coisas no dia-a-dia. As tintas são formulações e o que normalmente até na indústria se chama como ligante é um material polimérico, que não é mais do que uma macromolécula. Imagina uma molécula muito grande que tem uma particularidade, é constituída pela repetição de unidades mais pequenas. Nós sintetizamos o polímero a uma escala laboratorial, depois fazemos o estudo dessa modificação quando ele é necessário e numa fase final passamos para a fase que nós chamamos scale-up, que não é mais do que tentarmos aplicar estes conceitos a uma escala industrial. Arménio Serra, professor auxiliar convidado do Departamento de Química. Os polímeros que saem deste trabalho, geralmente, precisam ser trabalhados para serem modificados de acordo com aquilo que se pretende do resultado final. Mas, de facto, aqui preocupamos sempre, quer os polímeros são utilizados, quer nas condições de reação, procurar que no final se venha a obter um produto que tenha utilização no dia-a-dia. Recentemente fizemos uma alteração que eu podia considerar vantajosa, que foi a substituição de um material, de um solvente que se usava numa polimerização muito eficiente, mas que solvente esse que não tem, quanto a nós, é difícil de ter aplicação prática, e que nós conseguimos substituir por uma mistura de etanol e água, que nos permite prever que, de facto, a aplicação industrial seja muito mais facilitada. Além disso, esse tipo de polimerização usava um metal de cobre como catalisador, e nós aqui conseguimos substituir com sucesso esse cobre por ferro, tratando-se de um metal muito mais barato e com muito menos problemas do que o cobre. É sempre gratificante ver um produto lá fora, não é? Nós fazemos investigação e um artigo já é gratificante, mas de facto ter um produto com aplicação prática mais gratificante se torna, não é? O aerogel é um material ímpar no isolamento térmico e acústico, sendo por isso alvo de investigação científica, como aliás já demos a conhecer no República do Saber. Desta feita, o objetivo é replicar na produção industrial as propriedades que se obtêm em laboratório e conseguir um produto de excelência, como nos explica Luísa Durães. Um aerogel é um material avançado que possui uma elevada porosidade e isso faz dele um material bastante leve, o que o torna bastante capaz para aplicações ao nível de isolamento térmico, acústico e também estrutural. Os aerogéis podem ser várias constituições químicas. No nosso caso, o aerogel é um aerogel à base de sílica, ou seja, tem uma estrutura de silício com oxigênio que é muito similar à dos vidros. Sou Luísa Durães e sou docente do Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra. Houve uma empresa, Active Space Technologies, aqui de Coimbra, que nos lançou o desafio de conseguir produzir e aperfeiçoar estes tipos de materiais para aplicações espaciais.
Portanto, estamos a falar de isolamento de componentes eletrónicos e elétricos de satélites, nanosatélites. Podemos estar a falar de isolamento de compartimentos de naves, portanto, habitáculos. Estamos a falar de isolamento de fatos para saídas em espaço, isolamento de equipamentos analíticos que possam ir nos veículos espaciais para Marte. É claro que o nosso material poderá não ser tão bom como estão atualmente a ser usados em todo o espectro de aplicações. Mas isso é o que vamos analisar neste projeto detalhadamente em cada circunstância. Os nossos aerogéis têm uma propriedade muito interessante. Geralmente, os polímeros, que são os materiais que são flexíveis, têm uma coisa que se chama, que é um palavrão, portanto, temperatura de transição vítrea, tem uma temperatura a partir da qual começam a ser maleáveis e abaixo da qual são quebradiços. No nosso caso, ele não tem este limite de temperatura. O que quer dizer que ele pode funcionar desde menos 180 até 400, digamos, sem perder nunca as suas características, quer de hidrofobicidade, flexibilidade, tudo, a condutividade térmica, etc. O que é que acontece junto aos 500 graus? Ele vai perdendo os tais grupos orgânicos, aqueles pequeninos que estão lá no meio espalhados, e o que acontece é que começa a ser um bocadinho mais rígido e perde um bocadinho a flexibilidade, mas é a única limitação. Este projeto surge um bocadinho no seguimento do que aconteceu em projetos anteriores, mais à escala laboratorial, mas sempre em cooperação com a Active Space, e acabou por se fazer o scale-up da produção, o que traz novos desafios, porque produzir o material em tamanho maior leva a questões que em tamanho menor não aparecem, nomeadamente relações de diâmetro com a altura, de interação com os confinamentos, etc. Esse desafio é o desafio deste projeto, de maneira que consigamos também que a União Europeia se torne mais independente das tecnologias e dos produtos que estão atualmente no mercado para o setor de espaço, que são essencialmente produzidos e comercializados pelos Estados Unidos. Nós queremos criar tecnologia e capacidade de produzir um material íntegro e capaz de ir em missões para o espaço. Isso é logo um objetivo que não nos envolve só a nós, ao consórcio, envolve, obviamente, interesses para a Europa. Eu gosto muito de andar de carro com o meu pai. Só não gosto é quando ele para de falar comigo e ter o telemóvel. Tens que lhe dizer que ele não pode fazer isso durante o ato de condução. Por várias razões, mas acima de tudo porque ele perde a atenção sobre aquilo que vai fazer. Não é? Porque enquanto está a falar ao telemóvel, ele tem de pensar naquilo que vai responder ao telemóvel e em qual das mãos é que vai pegar, e depois já não tem a mão para mudar as mudanças e por isso pode, inclusive, gerar um acidente. Um acidente? A sério? Há muitos estudos, tens que lhe dizer, há gente que estuda isso, nomeadamente nós aqui na Universidade estudamos essas questões e sabemos que afeta muito a carga mental, ou seja, a forma como nós pensamos sobre o ato de condução. Imagina que vai junto a uma passadeira, vem uma criança a atravessar, ele vai ao telemóvel, não se apercebe, reage tardiamente e reage mal e pode atropelar a criança. E nem posso escrever mensagens. Muito menos. Então, porque ele tem que olhar para o teclado, tem que saber qual é a letra onde vai a carregar. Por isso, essa é uma situação ainda muito mais grave do que a primeira e que afeta muito mais o poder de condução. E se eu tiver muita sede? O pai vai me dar a garrafa de água? Se o pai tiver que olhar para trás para dar a garrafa de água, ele mais uma vez vai perder durante alguns segundos a atenção sobre a condução. O condutor deve ir olhar para a frente e evitar tudo que sejam eventuais distrações que venham, seja pelos filhos, seja pelo telemóvel, seja pela música, seja pelo GPS, por qualquer coisa que distraia. Pelo GPS? Mas o GPS não ajuda as pessoas a encontrar o caminho certo? Ajuda e não ajuda. Ajuda desde que seja programado previamente antes da condução, porque se ele o fizer durante o ato de condução, ele vai distrair tal e qual como o telemóvel. Vai ter que procurar os comandos, o local, escrever o destino e por isso, mais uma vez, ele vai se distrair. É muito mau usar o GPS durante o ato de condução. No República do Saber, mostramos mais uma vez como é possível dar utilidade e valor aos resíduos e, desta forma, ajudar também a resolver problemas ambientais. Hoje pegamos na casca de ovo, de batata, de arroz e na relva e com estes 4 resíduos obtemos o material corretivo dos solos.
Estamos a falar de uma indústria que produz casca de ovo, que neste momento não era mais permitido a sua colocação em aterro e, portanto, a questão colocava-se o que fazer com este resíduo. Uma das hipóteses era a compostagem, só que a compostagem é um processo que deve ser estudado, otimizado e a própria literatura não dá muitas respostas ainda para esta vertente. E, portanto, o que nós nos propusemos estudar foi como é que é possível valorizar a casca de ovo no sentido de eliminar um resíduo industrial, produzindo em simultâneo um fertilizante, um corretivo de solos, de modo a reintroduzir novamente materiais nos solos que sofrem de constantes problemas de erosão, etc. E, portanto, precisam de estar constantemente a ser corrigidos em termos de composição. Chamo-me Margarida Quina, sou professora no Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra e faço investigação na área do ambiente, em particular na área de compostagem. Os processos de compostagem são processos biológicos, portanto, utilizando a capacidade dos micro-organismos de comporem matéria orgânica, no sentido de obter um material no final próximo de algo parecido com solo, com grande quantidade de compostos úmicos. O que nós propusemos foi pegar num resíduo industrial, casca de ovo, misturá-lo, se possível, também com resíduos industriais para resolver mais problemas em simultâneo, designadamente a casca de batata. E depois o que nós fizemos foi arranjar uma forma de balancear a mistura, de modo a que o processo decorresse equilibradamente. Para isso fomos buscar também casca de arroz, que é outro dos subprodutos aqui da região, e relva no sentido de buscar azoto. A nível da casca de ovo, portanto, este resíduo industrial surge sobretudo em indústrias que fazem uso intensivo do ovo para produzir aqueles concentrados de ovo, etc., que depois vão ser usados pela indústria pasteleira e etc. A nível da indústria das batatas fritas, este também produz umas largas toneladas anuais e, portanto, é um material que está muito úmido, aquilo quase que parece uma lama e, portanto, também precisa urgentemente encontrar uma solução. Se tivermos um solo contaminado com metais pesados, este material, obtido por processos de compostagem, pode ser usado no sentido de reter os metais pesados para eles não continuarem a ser disseminados no meio ambiente e, portanto, contaminar lençóis freáticos, etc. Os avanços tecnológicos, a ciência de mãos dadas com a investigação. Tudo isto concentrado num só programa. O seu. Obrigado por ter estado desse lado em mais um República do Saber.